E essa pessoa me disse que para uma oração ser ouvida, só era ouvida se fosse colocada na brecha daquele muro, porque um anjo desce ali, segundo uma tradição, pega aquela oração e leva para Deus. O meu Jesus falou, foi diferente aqui. Ele diz: quando quiser ter uma oração ouvida, não precisa atravessar o oceano e até nas muralhas de Jerusalém, não. Quando você quiser uma oração ouvida, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que te vem em secreto e ele te ouvirá. Bendito seja o nome do Senhor. Quando já acessaram esta porta e pode testificar nesta noite, por favor, me dê um sinal, diga algo que glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A todos com a paz do Senhor. Por favor, vamos fazer uso da palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos fazer uso a partir do verso de número 7, dando continuidade ao assunto que a gente está abordando aqui ao longo desses dias, dessas terças-feiras. E iniciamos, como de costume, na nossa introdução, falamos sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, discorremos sobre a igreja de Pérgamo, falamos sobre Tiatira, falamos sobre Sardes, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, a igreja modelo, uma igreja que se destacou aí dentro do compromisso com o Senhor Jesus. À medida que você achar com o sinal, você diz amém. Amém. Capítulo de número 3 de Apocalipse, versículo 7, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você diz amém. Senta glorificando a Jesus. À medida em que nós abrimos a nossa Bíblia para meditar sobre a carta à igreja de Filadélfia, percebemos uma grande diferença ao olhar para esta igreja, pelo seu nível de entrega, seu nível de comunhão com o Senhor, e de fato uma igreja que tem se destacado e tornou-se um modelo de igreja no serviço, na comunhão, na entrega, na dedicação. E o Senhor traz para nós grandes exemplos de como nos portar, de como nos comportar. E a igreja em que ora nós lemos, para nós, torna-se a referência. Em meio a tantas dificuldades, em meio à falta de força, em meio à apostasia daquele tempo, em meio à idolatria, no caso da cidade que
Filadélfia. Havia um deus pagão por nome de Dionísio que era adorado ali, e a igreja se posiciona firme diante da presença de Deus, não abre mão daquilo que recebeu do Senhor, não sai do caminho, não se aparta do propósito, mas mantém firme na direção proposta pelo Senhor. Por isso Deus visita esta igreja, e como sempre nas outras demais, há uma regra, né? Que o Senhor ele se apresenta, e ele diz, né? Quando ele vai se apresentar para a igreja de Filadélfia, ele diz: e ao anjo que está em Filadélfia escreve. Ele vai se apresentar dizendo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. É interessante observar que quando Jesus ele se identifica como sendo o santo, o verdadeiro, isso dá para nós um senso dentro do contexto do que Jesus está tentando dizer para eles: olha, no meio dessa cidade tem aqueles que não são santos, mas o que está falando com vocês é o santo. Na cidade há aqueles que são falsos, mas o que está falando com vocês, igreja, é o verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se apresenta para a igreja dizendo que ele é o santo, o verdadeiro. O artigo está definido, não é um santo, não é um verdadeiro, não, podia ser qualquer um. Ele se identifica dizendo: eu sou aquele que é o santo, o verdadeiro, aquele que é, que era e que há de vir. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus se identifica como santo, o verdadeiro, e que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu preciso falar sobre esta chave de Davi. Jesus diz: o que fala com você, igreja de Filadélfia, é o que tem esta chave, a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus está encorajando esta igreja, dizendo para ela que Jesus, o Jesus que ela serve, é o Jesus que tem o poder de abrir e ninguém mais pode fechar. É o Jesus que tem o poder de fechar e ninguém mais poderá abrir. Quando nós olhamos para essa expressão usada por Jesus, está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 22 e no verso de número 22, quando há uma história, e é de fato uma história verídica, é uma história literal, algo que aconteceu no cenário, porém de forma profética, era um apontamento direto para Jesus. Havia alguns personagens no capítulo de número 22, e um desses personagens, ele recebe a autoridade real, e ele recebe uma chave, e esta chave seria colocada sobre o seu ombro, e esta chave é chamada de chave de Davi. E com esta chave, o que tem o poder sobre esta chave, tem o poder de abrir e ninguém mais poderá fechar. O que tem o poder sobre esta chave, tem o poder de fechar e ninguém pode abrir depois que fora fechado. É um apontamento direto para Cristo, e é uma história literal, porém na história tem outra história, porque aponta para o Cristo que viria, morreria na cruz do Calvário, em uma cena que você vai entender agora, porque no texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 22 e no verso 22, a Bíblia informa para nós que a chave seria colocada sobre o ombro deste personagem, e ele carregaria a chave sobre o ombro. Porém, quando nós fazemos uma pesquisa de campo, nós vamos entender que dentro da cultura, ninguém carrega chave sobre o ombro. Em 2 lugares era comum carregar chave. Se era carcereiro, carregava a chave no pulso,
presa por uma argola. Se era pastor e tinha o aprisco das cidades, andava com a chave pendurada na lateral direita, amarrada com um cordão. Ninguém carregava a chave sobre o ombro, mas esta palavra apontava direto para Cristo. O que Cristo Jesus carregou sobre o ombro? Uma pesada cruz. E com a cruz Jesus abriu algumas portas, e a porta que Jesus abriu através da cruz, ninguém pode fechar. Eu poderia destacar várias portas que foram abertas através do sacrifício na cruz do Calvário, e a cruz representando uma chave que nos deu passagem, nos deu acesso, nos deu conexão com o mundo espiritual. A primeira porta que eu poderia citar, citaria várias, mas eu quero frisar sobre uma porta que a cruz abriu, e o nome desta porta chama-se salvação. Que sem a cruz de Cristo não haveria salvação para nenhum de nós que cá estamos nesta noite. Jesus Cristo carregou esta chave sobre o seu ombro, e no alto do Monte Caveira esta chave foi posta. Quando Jesus abre os braços e ele diz: está consumado, uma passagem se abre e ele nos dá acesso para a eternidade. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos são gratos nesta noite pela porta da salvação que só Jesus tem o poder de abrir? Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, ele abriu e ninguém tem o poder de fechar, mas o dia que o arrebatamento acontecer, esta porta será fechada e ninguém terá o poder de abrir. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, a porta da salvação Jesus abriu através da cruz do Calvário e do seu sacrifício vicário. É interessante observar, e eu faço questão de notar, Jesus, ele disse: eu sou aquele que tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha. É por isso que eu não tenho medo, irmão, de situação nenhuma. É por isso que eu olho para a igreja e eu digo: não temas, em nome de Jesus. Se Jesus te colocou em determinado lugar, pode ter certeza, se foi Deus que colocou, ninguém pode tirar. Guarda isso no seu coração. Se a porta de trabalho foi Jesus que abriu, pode se levantar todo mundo lá dentro, mas se a mão de Deus está sobre a sua vida, ninguém poderá fechar, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer que algumas igrejas fechariam, e eu olhava para a palavra de Deus e pela ótica momentânea eu poderia dizer: olha, pode ser que feche mesmo, mas quando a mão de Deus está estendida, quando é uma porta que foi aberta por Jesus Cristo, o homem não fecha, o diabo não fecha, porque quando Deus abre, ninguém tem o poder de fechar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. E a Bíblia é muito clara para nós a nos informar no verso de número 8: eu sei as tuas obras. É interessante que novamente o Senhor vem falar com mais uma igreja, e o Senhor declara com muita firmeza: eu conheço, eu sei as tuas obras. É interessante observar, e eu citei em algumas outras oportunidades que tivemos, acerca desta expressão de Jesus: eu conheço as tuas obras. Obras, refrescando a memória dos irmãos que estão acompanhando ao longo desses dias, no dicionário Aurélio de língua portuguesa, a obra é o resultado final de um trabalho. Jesus estava falando para a igreja: olha, eu sei o que vocês têm concluído, eu sei do empenho, eu sei do esforço que foi empenhado, eu sei de tudo, nada escapa dos olhos do Senhor. E é interessante que o Senhor firma, dizendo: eu sei as tuas obras. Como que alguém pode dizer com tanta certeza que sabe, que conhece, como se fosse íntimo, como se estivesse presente? Jesus revela lá no capítulo 1 do Apocalipse, quando João tem a visão do Cristo glorificado, o cabelo branco como a branca lã, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, e quando ele vira para ver aquela cena maravilhosa, um ser maravilhoso no meio de 7 castiçais de ouro. Oh glória! Quando Jesus explica o que são os 7 castiçais
alicerçais de ouro. Ele diz: são as 7 igrejas que estão na Ásia. Jesus está no meio das 7 igrejas, é o lugar dele, o meio, é o lugar de Jesus. E eu venho afirmar mais uma vez: ele está no meio desta igreja, ele está no meio da tua casa, ele está no meio da tua família, ele está no meio dos teus negócios, ele está no meio das suas finanças. Por que está no meio? Porque meio fala de sustentação, meio fala de estrutura. Jesus está no meio, e quando Jesus está no meio, não cede, não cai, não abala, porque é ele quem sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, eu sinto a graça e a liberdade do Espírito Santo de Deus aqui. Jesus está no meio. Oh glória, ele é o centro. Oh glória, ele é a primazia. Jesus está no meio. Por isso que Jesus conhece, e ele vai dizer: eis que diante de ti pus uma porta aberta. É interessante observar, ele diz que colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. E a porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Quando a gente faz uma pesquisa de campo, nós entendemos que muitas referências acerca de porta, possivelmente, poderia ser a localização geográfica da cidade de Filadélfia, estava estrategicamente localizada. Havia porta de conexões que conectavam a vários lugares, de forte comércio, e esta porta dava condições da igreja de Filadélfia propagar o evangelho ali. Porém, é interessante observar que quando a gente olha para o texto de porta, eu prefiro olhar para a visão espiritual deste texto, e olhar para a porta que estava aberta para a igreja de Filadélfia, não na terra, mas a porta que havia se aberto nos altos céus. E eu me lembro da referência do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1 do seu livro, quando Ezequiel foi levado junto com os cativos para dentro da Babilônia, e o mesmo estava cercado pelos muros da Babilônia, tendo que vir do rio Quebar para dentro da cidade, carregando argila, carregando água, para poder edificar os grandes jardins e a grande Babilônia. Um dia o profeta Ezequiel, quando tem um encontro com o Senhor, ele está no meio dos cativos, e ele diz: eu estava no meio dos cativos, cercado pelos muros da Babilônia, as portas das muralhas todas fechadas, porém quando eu levantei os meus olhos, eis que eu vi os céus abertos diante de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te lembrar de algo aqui: quando as portas aqui na terra se fecharem, lembra de olhar para o céu, porque no céu terá uma porta aberta diante de você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Todas as portas podem se fechar, mas o céu sempre terá recurso para suprir a sua necessidade. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. A porta estava aberta. Porta fala de muitas coisas. Porta fala de defesa, porta fala de acesso, porta fala de conexão. É interessante que quando a gente olha para uma porta, na perspectiva do acesso, eu só consigo acessar o interior dessa sala através desta porta. Era Jesus dizendo para eles: olha, para vocês acessar o céu, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Como a igreja de Filadélfia, a igreja do grande Europeu também tem uma porta dessa. Jesus falou: quando você quiser acessar a eternidade, não precisa sair daqui lá para o Oriente Médio. Como alguém falou um dia, olha, para a sua oração ser ouvida, você tem que vir aqui, pegar o avião, atravessar o oceano, e para o outro lado, você vai chegar na cidade de Tel Aviv, vai subir até o alto da montanha, aonde estava o antigo templo. Você vai encontrar a muralha que sobrou do templo, chamada de Muro das Lamentações. E essa pessoa me disse que para uma oração ser ouvida, só era ouvida se fosse colocada na brecha daquele muro, porque um anjo desce ali, segundo uma tradição, pega aquela oração e leva para Deus. O meu Jesus falou, foi diferente aqui. Ele diz: quando quiser ter uma oração ouvida, não precisa atravessar o oceano e até nas muralhas de Jerusalém, não. Quando você quiser uma oração ouvida, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto, e Ele te ouvirá. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos já acessaram esta porta e pode testificar nesta noite? Por favor, me dê um sinal, diga algo que glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Eu sinto a graça do Espírito Santo. Se você testifica desta presença, por favor, deixa Jesus te ouvir por um minuto nesta noite. Diga glória, diga aleluia. Se você trouxe pelo menos um glória para Ele hoje, deixa Ele ouvir a tua voz. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias. Aleluia, tem uma porta aberta. Jesus colocou para você ter acesso ao céu, e o acesso que Ele te deu é na sala do trono. Quando você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, dobra o seu joelho no pé da cama, esta porta se abre diante de você, e é como se Deus estivesse assentado sobre o trono, e você está de joelho aos pés dele, dizendo: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. E enquanto você está orando nesse ambiente, a mão de Deus vai se movendo sobre a sua vida, e tem fortalecimento de Deus sobre a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Oh, glória. É interessante observar dentro desse texto que porta fala de conexão. Eu só consigo acessar através da porta. E Jesus disse para Filadélfia, da mesma forma que está dizendo para a igreja do Granja do Peixe: eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Talvez o mundo está gritando, estamos em crise, mas eu olho para a igreja do Granja do Peixe, assim como Jesus olhou para a igreja de Filadélfia, dizendo: o mundo está em crise, mas a igreja permanece em Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor. Oh, glórias. Aleluia. A Bíblia é clara nos informar dentro desse cenário. Porta fala de acesso, porta fala de conexão, porta fala de defesa. Os irmãos já pararam para pensar? O dia que você entra para dentro de casa e de repente você deixa o portão da sua garagem aberta e a porta de casa aberta, você não consegue dormir tranquilo. Por quê? A porta está aberta. Então, se a porta está aberta, está vulnerável. Porém, se você levanta, fecha o portão, fecha a tua porta, você dorme tranquilo, porque porta fala de defesa. É interessante que eu aprendo com esta perspectiva e com esta visão que porta fala de defesa. Jesus citou em Lucas capítulo 16 sobre uma porta, e ele disse: olha, Pedro, sobre esta pedra chamada Jesus, eu edificarei a minha igreja. Foi assim que Jesus falou, pastor Cláudio. E ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome do Senhor. Isto mostra para mim que a igreja não está na defesa, a igreja está sempre no ataque. O diabo tentando se defender, mas esta igreja saqueando o inferno, povoando o céu para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória. Porque o poder que nos leva adiante não é o poder da terra, o poder que nos faz avançar não é um poder terreno, mas é um poder dos altos céus, é o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Se a gente lutasse sozinho, talvez não, eu digo com certeza, nós não estaríamos aqui. Faz como eu fiz há poucos dias, olhei para trás no culto de Santa Ceia aqui, pastor Alexandre ministrava a palavra, e eu fazia aquela reflexão, a minha mente foi longe, viajou há quase 15 anos atrás, e eu lembrando, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, se eu tivesse continuado tentando sozinho, eu não estaria aqui, mas a bondade e a misericórdia nos alcançou. Jesus levantou, deu um banho de misericórdia, e olha nós aqui nesta noite. Quem éramos nós? É por isso que eu te digo, quem te sustenta é Jesus, quem te fez a promessa foi Jesus, e quem vai realizar cada uma delas é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Oh, glórias. É Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Jesus olhou para a igreja de Filadélfia e disse para Filadélfia: olha, vocês têm um recurso que o mundo natural não tem. Vocês têm um recurso que os homens naturais não podem acessar.
Vocês têm uma porta diferenciada, que os homens comuns não podem acessar. Isso aqui é privilégio para a igreja. Passar dificuldade todo mundo passa. Agora ter uma porta aberta na hora da dificuldade é para você, crente. Na hora da dificuldade você dobra o joelho e ele vai olhar para você e vai dizer: papai está ouvindo, pode falar, pode abrir o teu coração. E enquanto você fala, ele derrama o bálsamo, derrama o refrigério, ele cura a tua alma, ele sara as tuas feridas, ele te renova, te coloca de pé, pega na tua mão para marchar sobre a terra, porque o poder que te sustenta é do alto. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glórias. E ele disse: Filadélfia, não temas, porque você tem recurso. Filadélfia, quando as portas aqui na terra se fecharem, Filadélfia tem uma porta aberta para vocês. Aleluias. E ele vai dizer ainda no versículo 8: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Oh, glória. Tendo pouca força. Força aqui pode falar de muitas coisas. Forças pode falar de volume de pessoas. Forças pode falar de poder aquisitivo, que a igreja talvez não tinha. E força também pode falar de condição para ir, para avançar. E mesmo a igreja de Filadélfia não tendo muitos recursos para avançar, eles guardaram a palavra que receberam de Jesus. E o Senhor olhou para aquela igreja e disse: olha, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nesta cidade se fabricava um bom vinho e se adorava, como disse no começo, a Dionísio, um pseudo deus, uma imagem, um deus pagão, que era o deus da bebedice, né? Vamos dizer assim. E se adorava esta imagem. E esta igreja estava inserida dentro desse cenário, no meio desta cidade. Talvez essa igreja não tinha recurso para poder alcançar pessoas. Talvez o confronto se instaurou diversas e diversas vezes, por ser um grupo menor, um grupo pequeno. Porém a igreja se posicionou: somos poucos em número, mas temos um Deus que batalha e peleja por nós. Eu vou te lembrar de algo, crente: você e Deus ainda é maioria em qualquer lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Guarda a palavra independente da situação. A Bíblia é clara, Salmo 91, ainda que se levante 11.000, 1.000 cai de um lado, 10.000 à direita, mas você passa cantando o hino de vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Mesmo tendo pouca força, é interessante observar ainda dentro desse cenário, Jesus, ele faz referência ao cuidado da igreja de Filadélfia. E ele diz no verso 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Havia uma sinagoga instaurada na cidade, porém esta sinagoga de pessoas que se intitulavam judeus, se intitulavam conhecedores da lei de Deus, se intitulavam homens nobres. Porém Deus olhou para aqueles homens e Deus não vê o que está diante dos olhos. Aquilo que eles queriam mostrar para a sociedade era de fato uma comunidade, era de fato uma sinagoga, um ajuntamento de homens que possivelmente era para discutir a lei. Mas o Senhor olhou para a intenção de cada coração que fazia parte desta sinagoga.
E o Senhor percebeu que, na verdade, esta sinagoga, que parecia uma sinagoga de judeus comum, na verdade era uma sinagoga de Satanás. Porque o homem pode enganar o seu semelhante, mas não pode enganar ao Senhor. Porque quando Deus olha, Deus não vê como vê o homem, está escrito, Deus olha para o coração do homem, bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus ele sonda, Deus não quer saber só do que estamos fazendo, mas da motivação que nos fez ir para fazer. Qual é a motivação que tem me levado ao trabalho? Qual é a motivação que tem feito eu vir para a igreja? Será que eu vim aqui só para rever os irmãos? Não posso, porque se for para rever os irmãos, a gente compra uma pizza, vai para a casa de alguém e ali a gente confraterniza. A gente veio aqui com uma motivação. Qual motivação? Prestar o nosso culto de louvor e adoração ao nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão usando a motivação errada para fazer o que é certo. É interessante observar que Jesus preza tanto pela motivação, que um dia alguém foi levar a oferta diante do gasofilácio, diante da arca do tesouro, e Jesus, percebendo aquelas pessoas que vinham para levar a arca, Jesus disse: olha, se você vai levar a oferta para o altar, Jesus ele está olhando a motivação, e Jesus vai dizer: e você tiver algo contra o teu irmão, deixa a oferta aí, vai primeiro se consertar, depois você volta e entrega a oferta no altar. Então Jesus ele olha para aquilo que está no coração. Jesus nunca olhou para a quantidade da oferta. Jesus quer saber a qualidade da oferta. Lá em Lucas capítulo 21 a Bíblia fala: vinha muitos da cidade trazer a oferta, depositar na arca do tesouro, mas Lucas escreve que veio uma pobre viúva entre eles, era poucas moedas. Jesus olha para os discípulos e diz: sabe quem deu mais? Não foi o fazendeiro que depositou esta quantidade, mas foi esta pobre viúva. Por quê? Porque esta pobre viúva depositou o coração dela na arca do tesouro, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluias. O segredo do altar não é a oferta, mas é quem entrega a oferta. Jesus, ele nos ensina, e a palavra de Deus é clara dentro desse texto ainda, no versículo de número 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Jesus está prometendo para esta igreja, que mesmo tendo pouca força, guardou a palavra. Alguém que tinha pouca força, mas guardou a palavra. Jesus disse: foi capaz de guardar a palavra, mesmo em um tempo de crise, mesmo em um tempo de dificuldade. Pois bem, agora chegou a minha vez de operar sobre a sua vida. Já que você fez a sua parte, agora te guardar, proteger a tua casa, proteger a tua família, agora é comigo, bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Tem dois extremos, porque tem muita gente que acha que vir para a igreja é só pedir, achando que só tem direitos, mas antes de acessar os direitos, nós devemos cumprir os nossos deveres. Isso aqui é claro, e é uma via de regra. A gente não pode chegar no altar e tratar Deus como se fosse um garçom: me serve, Senhor, eu quero isso, quero isso, quero isso. Aí Jesus olha para mim, olha para você e diz: olha, eu tenho tudo que você quer para poder te dar, mas agora eu requero isso aqui também. Santidade convém ao Senhor. Guarda a minha palavra, bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Finalizo aqui, e ele faz uma nova referência no versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus ele faz muitos elogios a esta igreja, porém ele diz: olha, guarda o que você tem, tá? Porque tudo que você tem está condicionado à tua perseverança. Se você sair do seu posicionamento, tudo aquilo que eu disse que você tem, você está sujeito a perder. Tem uma teologia aí fora que prega que uma vez salvo, sempre salvo, que uma vez batizado, salvo para sempre. Isso aí é antibíblico, tá? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, bendito seja o nome do Senhor.
Talvez o importante não é tanto como começamos, mas como nós terminamos, bendito seja o nome do Senhor. Talvez a gente começa fraquinho, devagar, mas a gente chegará no final forte, glorificando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 12: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ele faz uma promessa: quem guardou a palavra da minha paciência, eu vou guardar de todo mundo. E agora ele faz referência à nova Jerusalém. Esta referência aqui, dentro da escatologia bíblica, há um apontamento para o arrebatamento, tá? Porque isso aqui está claro. Ele fala de uma perseguição que virá sobre todo mundo. Então naquela época as perseguições eram localizadas, não era em todo o mundo, mas chegará um dia que terá uma perseguição mundial, com um único governo, com uma única moeda, com um único dominante, e esse dominante será chamado de anticristo, e a tríade satânica, o falso profeta, o anticristo e a besta, e eles vão dominar este mundo, e vão fazer uma grande perseguição ao cristianismo, sobre toda a face da terra. Mas Jesus, ele garante para esta igreja que, olha, se guardou a palavra da minha paciência, deste dia também será guardado. Por quê? Porque a trombeta vai soar, e quando este dia chegar, você estará em descanso na glória com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalizo esta carta mostrando que é para as igrejas e alcança o nosso tempo. A igreja de Filadélfia é um símbolo da igreja do arrebatamento, representa a igreja do nosso tempo. E é interessante observar que de todas as igrejas que nós falamos aqui, e da igreja de Laodiceia, que vamos falar na próxima terça-feira, de todas, a igreja de Filadélfia era a mais jovem de todas. Era a igreja mais jovem que tinha, porém, era a igreja modelo. E o Senhor nos dá uma grande lição, porque o acesso à presença de Deus e para provar dos benefícios não é por tempo de chegada. Porque tem muita gente falando assim: porque eu tenho 30 anos de crente, porque eu tenho 40 anos de crente, eu sou isso, eu sou aquilo, tenho acesso, se gaba muito. Mas o Senhor nos dá uma lição. A igreja de Filadélfia era a mais nova de todas, tá? E não teve nenhuma crítica do Senhor. E o Senhor ensina para nós que não é por ordem de chegada, é pelo nível de entrega para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você seja novo convertido, mas se tiver entrega, se tiver qualidade no culto, o céu se manifestará, a porta se abrirá e o nome do Senhor será glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, por favor. Oh, que graça maravilhosa, que presença de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então não se apega no tempo, tá? Melhor o nível da entrega. Se puder orar mais, ore mais. Se puder jejuar mais, jejue mais. Que enquanto mais você se dedica, mais você acessa, mais aumenta o nível, mais você vai chegar perto da presença do Senhor. Enquanto mais a gente se relaciona com Jesus na oração, mais Ele nos envolve com a sua presença gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Intimidade só se dá com relacionamento. Não tem como ter intimidade sem relacionamento. Deus tem muitas formas de falar conosco. Deus fala com a gente através da natureza, Deus fala com a gente através dos astros, Deus fala com a gente através dos animais, fala da mesma forma que falou com Balaão. Porém a gente só tem uma forma de falar com Deus, é através da oração. Então ore, se você pode, ore de noite, ore de dia, ore de madrugada, mas não deixa de se relacionar com o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória!